Apocalipse de João. O Apocalipse apresenta-se como a visão do profeta João, que por causa da palavra de Deus e do testemunho da fé, se encontra na ilha de Patmos, exilado. Conferir capítulo 1, 9. A antiga tradição identifica, mas não unanimemente, este profeta com o apóstolo João, filho de Zebedeu, presumível autor do quarto evangelho. Apocalipse revela uma situação de perseguição e de desistências, provavelmente no fim do século I, na Ásia Menor, hoje Turquia. As pressões externas são perseguições, o regime político e econômico do Império Romano, o culto ao imperador Domiciano no ano 81 ao 96 d.C., a exclusão do mercado, conferir Apocalipse 13:17. Os problemas internos, em parte ligados à pressão externa, aparecem sobretudo nas 7 cartas dos capítulos de 2 a 3. A procura de outros cultos, assembleia, trono ou profundezas de Satanás, conferir capítulo 2, 3, também o versículo 13 e o versículo 24 do capítulo 2. Pode ter sido uma maneira de escapar às pressões do poder político associado ao dragão Satanás, conferir capítulo 12, 9. Este livro só se entende quando se leva em consideração seu gênero literário apocalíptico, que tem modelos no Antigo Testamento, sobretudo em Ezequiel e Daniel, e na literatura judaica da época, Enoque, Jubileus, quarto livro de Esdras e etc. Ao lado do gênero martirológico, conferir segundo Macabeus, assim o profeta apocalíptico, guiado pelo Espírito, vê em imagens parecidas com as visões do sonho aquilo que o olho humano não vê. Essas imagens evocam as mensagens dos grandes símbolos bíblicos e ou antropológicos. Não devem ser vistos como descrições realistas de algum fato presente ou futuro, embora algumas alusões a fatos reais colaborem para tornar as imagens mais contundentes. O apocalíptico vê o céu aberto, ele enxerga as coisas na ótica de Deus. Com o olho ele observa o que acontece na terra. Os fiéis e justos são oprimidos, excluídos. Por exemplo, não recebem a marca da fera e por isso não podem comprar e vender. Conferir capítulo 13, 17. Mas com o outro ele vê no céu a glória do Cordeiro imolado e dos mártires vencedores. Com estes 2 olhos ele tem visão de profundidade. Assim o Apocalipse é um apelo à firmeza e a uma mensagem de esperança. Nos bastidores, a história é diferente do que aparece. Vale a pena resistir ao dragão e às suas feras, mesmo que custe a vida, a primeira morte. Pela fidelidade, os fiéis participarão da ressurreição e não conhecerão a segunda morte, a morte de verdade. O Apocalipse não é uma especulação futurológica, nem um livro para confundir nossa cabeça. É expressão de resistência, de esperança para a atualidade dos fiéis. As alusões à história são difíceis de decifrar e às vezes contraditórias. O importante não é saber se a fera é Nero ou Domiciano, mas perceber que ela representa o dragão, o poder do mal que é maior do que a história momentânea e que quer competir com o poder transcendente de Deus mesmo. Por isso, as imagens de Apocalipse são
indefinidas, surrealistas, escapam de interpretações fechadas e são por isso sempre atuais. Mas o Apocalipse nos ensina a ver a história à luz daquilo que se cumpriu definitivamente na morte e ressurreição do grande mártir e testemunha, Jesus, o Cordeiro, de pé, como que imolado. Conferir capítulo 5, 6. É ele quem abre o livro da história, ele tem a última palavra sobre a história humana. Conferir capítulo 5, 9. O Apocalipse anuncia o encerramento das Escrituras, daí a multidão de citações referidas nesta edição. No rodapé, quase todas as imagens são tomadas do Antigo Testamento, sobretudo Gênesis, Êxodo e os profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarias, pois em Cristo cumpriram-se as Escrituras, e elas continuam cumprindo-se em favor daqueles que o seguem com perseverança. Vejamos o conteúdo do livro do Apocalipse de João. O Apocalipse é emoldurado pelo tema da igreja. No início, depois do pequeno prefácio, conferir capítulo 1, de 1 a 13, segue a visão da igreja com uma introdução, capítulo 1, 4, 8, e uma visão inicial, capítulo 1, 9 e 20, que se desdobra nas cartas às 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3. Contrabalança esta parte a visão da Nova Jerusalém e do esposo que vem ao encontro da esposa, a igreja, nos capítulos 20 e 21. A partir do capítulo 4, começa a visão profético-apocalíptica do momento histórico dos leitores. O profeta mostra alternadamente o que se vê no céu, junto de Deus e do Cordeiro imolado, e vencedor, Jesus Cristo glorioso, e o que se vê na terra ou no cosmo. Os capítulos 4 e 5 mostram a liturgia celeste e o livro da história, que só o Cordeiro pode abrir. A visão final do Cordeiro vitorioso nos capítulos 19 e 20 contrabalança esta grandiosa visão inaugural. A parte central do Apocalipse é construída com o recurso literário do suspense que evoca a experiência da igreja no fim do primeiro século, a demorada espera da parousia. Inicia-se a abertura dos 7 selos, conferir capítulos 6 e 7. Mas o 7º selo não é aberto, porém há um silêncio no céu, conferir capítulo 8, 1. Segue a visão das 7 trombetas, capítulos 8 e 9. Mas antes da 7ª trombeta, os capítulos 10 e 11 descrevem o tempo do testemunho, o livrinho do profeta, as 2 testemunhas. E quando toca a 7ª trombeta, não se descreve nenhum acontecimento cósmico, e sim a abertura do céu. Conferir capítulo 11, 15 e 19. No céu aparece então a visão central do livro, a luta entre a mulher, igual ao povo de Deus, conferir a igreja no início e no fim do livro, e o dragão, igual às forças do mal. Segundo, ou seja, segurado ou segundado pela fera e o falso profeta, ou a segunda fera. Esta visão central é o 7º selo e a 7ª trombeta, sendo concluída pelas 7 taças, conferir capítulo 15 e 16, culmina na descrição do poder inimigo, chamado a prostituta Babilônia, por causa da prostituição religiosa, idolatria, mas também política e econômica, conferir capítulos 17 e capítulo 18. As 7 taças dão a entender que, do mesmo modo, o 7º selo e a 7ª trombeta se completam na plenitude da história. 3 vezes 7.
Os capítulos 19 e 20, já em tom de vitória, mostram que a vitória sobre o dragão, embora decidida, não exclui suas convulsões nos dias presentes. Ainda não é o fim. O profeta vê a ressurreição dos mártires e o reino dos justos, os 1000 anos, que para Deus são apenas um dia. Satanás, porém, tem ainda um momento, mas o profeta vê também sua destruição total, a segunda morte, e com ele desaparecem os lugares simbólicos do mal, o mar. Então há lugar para a visão do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. Conferir capítulo 21, capítulo 22. Visões que repetem muitos termos de visão inicial das 7 igrejas. Apocalipse fica assim emoldurado entre as 7 igrejas da história, no início, e a igreja celestial, esposa do Cordeiro, que aparece no fim do livro e se expressa na liturgia que se encerra. Uma pequena síntese do conteúdo geral do Apocalipse de João. O capítulo 1 ao capítulo 3 faz a apresentação, cartas às 7 igrejas. Capítulo 4 e capítulo 5, visão do trono e do Cordeiro. Capítulo 6 ao capítulo 11, fala dos 7 selos, primeiro a sexto, 7 trombetas, de uma a sexta, tempo do testemunho. O capítulo 12 ao capítulo 14, fala da mulher e do dragão, as 2 feras. O capítulo 15 ao capítulo 18 fala das 7 taças, cumprimento dos 3 setenários, ruína da prostituta Babilônia. O capítulo 19 ao capítulo 20, vitória no céu, reino de 1000 anos e juízo. O capítulo 21 ao capítulo 22, novo céu e nova terra, nova Jerusalém, esposa do Cordeiro. Vejamos agora alguns temas específicos do Apocalipse de João. Primeiro, o testemunho. Tanto Jesus, que aparece ao profeta apocalíptico, como ele mesmo e também os fiéis são chamados de testemunhas, mártires, como se diz em grego, o que evoca a realidade do testemunho da fé até a morte, nas igrejas do Apocalipse. O exemplo vem do próprio Jesus. No ponto 2, o espírito da profecia. Capítulo 19, 10. O Espírito leva os que têm o dom da profecia, em primeiro lugar, o autor do Apocalipse, a dar o testemunho de Jesus. A igreja do Apocalipse é uma igreja na qual ainda vigora a inspiração profética. Conferir Evangelho e Cartas de João. No ponto 3, a mulher, povo, igreja, retomando o costume do Antigo Testamento. Apocalipse apresenta a comunidade fiel sob as figuras, primeiro, da mulher que traz ao mundo o Messias, conferir no capítulo 12 ao 14. E no fim, da noiva preparada para a esposa, que no Antigo Testamento é Deus e no Novo Testamento o próprio Jesus, Cordeiro, na glória do Pai. Conferir capítulo 21. Isso em contraste com a mulher infiel, a prostituta Babilônia. No ponto 4 dos temas específicos do Apocalipse de João. De modo paradoxal, Jesus é ao mesmo tempo o Cordeiro imolado e o Senhor dos senhores, pois, dando sua vida na fragilidade da morte, ele vence as forças históricas e supra-históricas do mal, que aparentemente dominam o mundo, e recebe o título que era dado aos dominadores dos impérios orientais, Senhor dos senhores. No ponto 5 dos temas específicos, a esperança e a perseverança. O olhar apocalíptico serve para abrir uma perspectiva de esperança, que nos dá força para perseverar
no seguimento do Cordeiro. As cartas às igrejas terminam sempre o vencedor. No ponto 6, a liturgia. Apocalipse está cheio de liturgia, as visões da liturgia celestes em torno do trono de Deus e do Cordeiro. Conferir capítulo 4 ao capítulo 5 e etc. Mas também a liturgia da igreja na terra que acolhe o Senhor que vem. Conferir capítulo 22, 17. Na liturgia celebramos não só nossa vida atual, mas sobretudo sua plenitude já realizada pelo Cordeiro imolado na glória do Pai.